Boa noite pessoal, a todos e todas. Daqui a pouco vou fazer um bate-papo aqui com a vereadora de Vitória, Camila Valadão, e ela vai falar um pouquinho sobre a história dela, né, a candidatura dela, deputada estadual, e como que a gente pode transformar essa conversa num papo sobre representatividade, sobre o papel da mulher negra, né, da mãe, né, o nosso papel como homem nessa questão da representatividade. Estou esperando ela aparecer por aqui, vou chamá-la. Boa noite, Sandra. Daqui a pouquinho ela está chegando aqui e a gente vai começar a nossa conversa. Vou fixar esse comentário aqui. Olá! Vereadora, que prazer, obrigado pelo aceito o convite. Prazer! Só pegar o meu fone de ouvido, pera um pouquinho. À vontade. Tô sem. Também. Tem que fazer sem mesmo, tô sem ele aqui. E aí, Rodrigo, boa noite a todos, todas, quem tá entrando aqui para essa conversa também. Boa noite, vereadora. Obrigado mais uma vez por ter aceitado, né? A campanha começou ontem oficialmente, né? Vocês estão autorizadas a pedir votos já, né? E nesse sentido, a campanha oficialmente começou, embora a gente saiba que o palanque já está aí há bastante tempo, né? Para muitas que fizeram, acho que para mim, um dos períodos mais difíceis da nossa democracia aí nos últimos anos. Então, é um prazer enorme estar aqui com você, né? Não podia deixar de agradecer esse tempinho que você reservou para falar aqui um pouquinho com a minha bolha, né? Sei que são muitas, mas eu acho muito interessante que a conversa que eu queria ter com você hoje aqui é realmente apresentá-la como uma candidata viável, né? Como uma candidata viável que eu acredito, né? Na minha opinião, é um reforço para a Assembleia Legislativa nesse ano. Então, eu já posso te apresentar realmente hoje, né, a partir de ontem, como candidata a deputada estadual, né? Então, assim, para falar um pouquinho para as pessoas que me seguem aqui, eu tenho muitos seguidores que pensam muito diferente de mim, sabe, vereadora? Então, eu acho muito interessante a gente furar um pouquinho essas bolhas, né? Com alguns deles eu divirjo, assim, frontalmente, mais respeitosamente, outros não são tão respeitosos, mas na medida do possível eu tento manter sempre um bom nível de debate. E é por isso que eu te trago aqui hoje, nesse canal de comunicação que eu tenho com essas pessoas, para você também apresentar um pouco sobre uma visão que poucas pessoas têm, né? Que é o papel da representatividade. Por que que você está candidata a deputada estadual, né? Eu queria até, vou pegar aqui, eu estou com o seu site aberto aqui, a primeira coisa que eu queria falar com você é exatamente de algo que está na sua apresentação. Eu coloquei esse trecho aqui, ó, na apresentação dessa live. Camila Valadão é assistente social, negra, mãe do Chico, trabalhadora, militante pelos direitos humanos, doutora em política social. Aí, né, filiada ao PSOL desde 2005, primeira vereadora, primeira mulher negra eleita para ser vereadora na cidade de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, eleita em 2020. Então, esse trechinho inicial aí foi o que eu coloquei na sua apresentação. Isso já gerou uma polêmicazinha. Agora, por que que eu coloquei isso? Isso não te define, eu sei que isso não te define completamente. Mas por que que a gente está falando que é importante ter essa... Com a sua apresentação eu já te faço essa pergunta. Por que que a gente precisa ter uma mulher negra, mãe, né,
que vem da periferia, que tem uma história de vida, de militante, de trabalhadora, né? Por que a gente precisa ter uma pessoa assim na Assembleia Legislativa? Então, por favor, pode se apresentar já respondendo essa. Ei, Rodrigo, eu já tinha até fechado o microfone, porque eu tô saindo de uma agenda e eu tô aqui no comitê de campanha. Tá tendo música aqui do lado, vocês me escutam bem? Sim, né? Eu estou escutando bem. Está um pouquinho baixinho, mas eu estou ouvindo bem. Vou aproximar mais, então, de repente, para poder melhorar um pouco essa nossa conversa. Primeiro, Melhora. eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando nas suas redes com você, a seu convite. O nosso objetivo na eleição precisa ser furar bolhas. Por quê? A gente não pode fazer política apenas em uma bolha dos convertidos, que a gente fala, que são aqueles que já estão convencidos sobre um determinado projeto ou sobre uma perspectiva política. Quando a gente disputa uma eleição, acho que uma coisa que é muito importante é falar a verdade, mas tentar dialogar ao máximo. Candidatos que não se esforçam para dialogar, acho que não deveriam ser candidatos. Porque política é sobre diálogo, política é sobre debates. E é óbvio que quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que as pessoas precisam concordar integralmente com tudo que eu penso, com tudo que eu defendo. Mas é importantíssimo para nós que defendemos a democracia aceitarmos diferentes perspectivas, dialogarmos sobre os projetos de sociedade. Você falou um pouco da minha apresentação, né? E eu acho que eu faço questão de afirmar um pouco esses lugares, porque a partir dessa trajetória e desses lugares que eu ocupo, é que a gente vem construindo propostas políticas, projetos políticos, propostas, enfim. Hoje, por exemplo, para a Câmara de Vitória. Mas nós queremos levar isso também para a Assembleia Legislativa. E por que é importante? Veja, a gente tem um sistema político extremamente desigual, um sistema político que, embora se diz democrático, a gente ainda tem muitos limites e barreiras para alcançarmos uma verdadeira democracia. Por quê? Porque a gente está falando de um sistema político que reproduz desigualdades que estão colocadas na nossa sociedade. Nós temos, por exemplo, as mulheres representando 53% da população brasileira, ou seja, a ampla maioria, né? Mas essas mulheres continuam subrepresentadas nos espaços de poder. Se a gente considera o cenário do Congresso Nacional hoje, as mulheres representam apenas 15%. E veja, 15% dessa última legislatura. A gente já teve momentos que as mulheres representavam menos do que isso. E essas desigualdades, elas estão colocadas não só no Congresso, mas também nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Um dado importante, por exemplo, Cariacica, cidade vizinha aqui, a nossa capital, Vitória, não tem nenhuma vereadora, né? Então, como construir políticas que deem conta de pautas que estão vinculadas à vida das mulheres, que representam a maioria da população hoje, se nós não estamos representadas nesses espaços ou estamos subrepresentadas? E aí alguém pode falar assim, Camila, mas os homens podem representar as mulheres. É verdade que nós temos vários camaradas, pessoas que vêm se dedicando a defender a democracia, a defender também a ampliação de direitos das mulheres. Não estou querendo dizer com isso que os homens não podem nos representar. Não se trata disso. Mas se trata, sim, de trazer essa vivência, esse corpo, essa experiência para dentro desses espaços políticos. E tem uma outra desigualdade também, Rodrigo, muito importante na nossa sociedade, que é a desigualdade racial. A gente vive em uma sociedade ainda muito desigual. Se a gente considera vários dados nas áreas sociais, saúde, educação, mercado de trabalho e também nos espaços políticos e institucionais. Então, quando a gente fala da importância de eleger mulheres negras, mães, e aí por que o tema da maternidade é importante? Isso é uma outra coisa também. Veja, a maternidade, ela se configura, do ponto de vista real mesmo, uma grande barreira para as mulheres ocuparem a política. Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade em que essa
tarefa do cuidado com crianças, com bebês, acabam sendo muitas vezes tarefas exclusivas de mães. Isso é pouco socializado, isso é pouco discutido do ponto de vista da política pública, né? E ter uma mãe ocupando esse espaço é importante para trazer também essa dimensão. Veja, eu quero ser mãe, mas eu quero ter uma maternidade, eu quero ter uma maternidade com direitos de gestar com qualidade, com política pública, com atendimento profissional adequado no Sistema Único de Saúde. Eu quero ter o direito de parir também a partir da minha escolha, se eu quero uma cesárea, se eu quero um parto normal, e que todo o processo de parir possa ser humanizado. E depois eu quero acolher essa mãe no seu puerpério, com a sua cria. E quando a gente tem esses debates colocados? Quando a gente tem mulheres ocupando a política. Porque até então, Rodrigo, esses temas são tabus nos espaços políticos. Eles não são falados. E é quando a gente tem mulheres que a gente passa a colocar esses temas no centro da agenda. E é muito isso que a gente fez no nosso mandato. Significa que o nosso mandato ficou restrito a esses temas? Não. Eu discuti sobre tudo. Eu discuti segurança pública, economia. Eu voltei? Voltou. Ah, tinha parado aqui, eu vi. Você Tá me ouvindo? pode continuar de onde você parou. Foi pouca coisa que perdeu. Então, significa que eu só discuti esses temas na Câmara? Não. Nós discutimos sobre tudo. Eu discuti economia, eu discuti segurança pública, eu discuti transparência, sabe? Tudo isso. Mas trazendo esses temas também que estão historicamente afastados desses espaços políticos. Respondi a questão? Respondeu a pergunta básica que eu fiz. Por que uma mulher negra, né? Por que uma mãe, né? Por que uma pessoa com a sua representação precisa ocupar esse espaço que é pouco representado? Você estava trazendo dados a respeito de Cariacica. Eu sou morador da Serra, né? Infelizmente, você não teve o meu voto em Vitória, né? Porque eu moro na Serra. Mas aqui na Serra também são pouquíssimas, acho que são 4 mulheres, se eu não me engano, ou 3. Na Assembleia Legislativa são 3 de 30 deputados, ou seja, 10%, né? A disparidade entre o número de mulheres. Não sei se alguma delas se declara como negra, mas eu acredito que não. Né? Nós temos a Janete, temos a Irine e temos a Raquel Lessa. Eu acho que nenhuma se declara negra, então realmente há uma subrepresentação. Né? Eu concordo, eu acho que é por aí, foi isso que despertou em mim. E aí eu vou falar rapidamente, assim, eu não quero ocupar o seu tempo com a minha fala, mas eu quero que as pessoas que estão nos assistindo entendam por que eu trouxe uma candidata, mulher, negra, mãe, né, para me representar, né? Por que eu estou te apresentando como uma representante viável. Em 2020 eu fiz um estudo aqui no município da Serra, nós tínhamos 918, acho, candidatos, não me falha a memória. Era mais de 900 candidatos a vereador em Serra. E eu falei, e eu tinha acabado de ler 2 livros, muito provavelmente você conhece os 2. Um é o da Bell Hooks, que chama O Feminismo é para Todo Mundo, e o outro é o da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista, né? Se eu li alguma coisinha também do racismo estrutural, não li o livro todo, eu li um artigo do Silvio Almeida, né? Que é o do Almeida, do racismo estrutural. Então eu tinha acabado de ler temas que eu ainda não tinha uma imersão muito grande, né? E isso através desse debate político que eu venho fazendo, né, na minha militância política, conversando com o espectro e outro, e me identificando e sabendo que eu precisava me aprofundar nesse tema porque ele estava recorrente na sociedade, né? Então eu fui me aprofundar, eu li esses 2 livros de autoras negras, feministas, me despertaram a atenção para esse fato que você falou. Veja bem, né? Eu sou um homem branco de 41 anos, né? Classe média, mas eu tenho 2 filhas também, né? Então, assim, o fato de ser um homem branco aos 39, no caso, de idade, despertar só então para esse tema mostra o quanto que a gente está afundado, né? Nessa falta de representação. Quando eu li esse livro, eu falei, bom, então, o que
tem que ser feito, né? E a Bell Hooks fala muito isso. Ceder privilégios é uma coisa muito difícil, né? Então eu pensei, eu acho que eu vou fazer uma coisa nesse ano, eu vou ceder um privilégio que eu tenho, né? Que é o de ser representado por outro homem branco, que eu acho que já tem bastante na Câmara de Vitória. Fui procurar uma mulher negra para ser candidata. De 918 candidatos, eu fui fazendo filtros. Primeiro que é muito difícil, você tem que baixar uma planilha, você tem que ser realmente dedicado. É enorme a planilha, são quase 6 mil municípios. Baixei, filtrei a Serra, filtrei mulheres, depois filtrei negras. Cheguei a 8 nomes entre 918. Não queria ser representado por mulheres de direita. Eu me considero uma pessoa de esquerda, centro-esquerda, como as pessoas quiserem definir. Aí o filtro caiu para 4 pessoas. Então, aí dentre essas 4, eu escolhi uma pessoa que foi a minha candidata em 2020. Provavelmente ela está aqui assistindo, eu acho que eu vi ela entrando aqui. E o contato com ela era difícil. Quando eu fui ver a realidade dela, sem internet direito para a gente fazer esse bate-papo que a gente está fazendo, adoeceu no meio da campanha com Covid, uma família grande, quer dizer, uma mulher negra de esquerda, com todas as dificuldades que você já vivencia. Então, é exatamente esse olhar que eu estou trazendo aqui hoje para as pessoas que me seguem, na sua maioria homens brancos, que inclusive muitos deles alinhados com esse projeto político de extrema-direita que eu considero detestável, que está nos governando hoje. Por isso que eu queria trazer essa visão. Olha como vocês, mulheres negras, estão subrepresentadas. Olha como vocês que têm o poder de fazer políticas públicas para minha esposa, para as minhas filhas, para as minhas sobrinhas, para minha cunhada, para minha sogra, para minha mãe, para minhas irmãs, né? Como vocês estão subrepresentados, como é difícil alcançar a realidade de vocês. Então foi nesse sentido que em 2020 eu quis abrir mão de um privilégio, né, de um homem branco para conceder a uma pessoa. Ela teve uma pouquíssima votação, teve 50 e poucos votos. Um deles foi o meu, o outro foi da minha esposa, não se elegeu, assim como não se elegeram outras mulheres tão representativas quanto ela para a Câmara de Serra. Então, nesse sentido, é por isso que eu quero potencializar a voz de uma vereadora negra eleita pela primeira vez, uma mulher negra na capital de Vitória, e agora eu acho que na Assembleia Legislativa sua potência aumenta, porque as políticas públicas que passam pelo Estado, elas quer queira, quer não, apesar da gente saber do pacto que existe federativo, nós sabemos que a questão pública estadual é muito mais abrangente. Então, eu quero ser representado por uma pessoa como você na Assembleia Legislativa. Eu espero que as pessoas que me seguem, que ainda não tinham entendido por que eu escolho Camila Valadão para ser minha representante, depois dessa explicação entendam e um pouco mais, saibam um pouquinho das suas propostas, como financiar a sua candidatura, porque eu pretendo fazer uma contribuição financeira, como eu já fiz outras vezes para outros candidatos que eu apoiei no passado, sem qualquer interesse, né? Você pode atestar que eu não faço parte da sua campanha, eu não sou, eu não faço parte da sua equipe de campanha, né? Eu estou aqui como um cidadão abrindo um espaço cívico para um diálogo. Então explica, por favor, um pouquinho das suas propostas principais, né? Por que as pessoas podem ter segurança de ter uma pessoa, uma mulher de esquerda negra, representando de forma abrangente essa população, como que a gente pode doar para a sua campanha, porque eu acho importante as pessoas participarem. O Brasil ainda não tem essa cultura. Eu vi que no seu site vocês alcançaram um pouquinho da metade da meta ali, e a campanha está fervilhando, ela é curtinha, é uma campanha cara, né? Eu sei que o seu partido, que é o PSOL, não recebe muita verba, então, por favor, fala aí um pouquinho das suas propostas e desse financiamento. Ai, Rodrigo, ótimo, porque assim, você falou um tema muito importante, que antes de falar das propostas eu queria ressaltar. Acho que você já relata bem as dificuldades das mulheres negras chegarem nos espaços políticos. Por que estamos subrepresentadas? Porque o cenário é esse que o Rodrigo falou, sabe? Essas mulheres não são prioridades dos partidos. Geralmente os partidos têm verdadeiros donos que decidem quem são os candidatos prioritários, decidem... Opa, passou uma moto. Decidem quem vai receber mais recursos,
quem vai ter mais tempo de televisão. E fazer uma campanha política passa por essa estrutura. Se as mulheres negras, geralmente, não têm essa prioridade partidária, obviamente terão muitas dificuldades de conquistar votos. Então, veja, a gente já tem dificuldade para se colocar como candidata, em virtude das nossas condições, né? Muitas vezes a mulher não tem um emprego fixo, precisa cuidar de alguém, não tem estrutura. E aí, como é que ela vai ser candidata com essas condições? Então, essa é uma batalha. Por isso que os financiamentos são muito importantes. O meu primeiro financiamento coletivo eu fiz na minha primeira campanha de 2014. E olha só, fui candidata em 2014, 2016, 2018 e ganhei apenas em 2020. Então, estou falando também de uma trajetória política, disputando eleições, conversando e dialogando com muita gente para esse projeto. Hoje, Rodrigo, pra você ter ideia, o nosso financiamento coletivo, recebi esse dado hoje, é o 13º maior do Brasil. É pouco. A gente está até querendo acessar os dados dessa pesquisa que foi feita. Mas a gente ficou muito feliz. Por quê? Porque a gente sempre acreditou que política precisa ser feita com essa coletividade. Quem paga a banda, escolhe a música. Nós nunca aceitamos dinheiro de empresas na época que empresas podiam financiar campanhas eleitorais. Porque a gente entendia que empresa não vota. Se a empresa está financiando é porque tem algum interesse. E nós nunca fizemos política para estar pautada em interesses de empresários específicos. A gente entende que a nossa representação tem que ser da população. E veja, eu, enquanto vereadora, não quero representar só as suas filhas. Quero representar também a você. Eu quero que o meu mandato discuta propostas e políticas que vão dar conta de todo o Estado. Qual que é o meu compromisso, Rodrigo? Eu não compro voto. Essa não é a política que eu acredito. Eu não prometo coisas que eu, enquanto parlamentar, não posso cumprir. Porque, aliás, o que a gente mais vê em época de eleição é exatamente político prometendo aquilo que ele não pode cumprir. E aí, não por acaso, a população está extremamente decepcionada com os políticos, porque eles vão, nessa época, prometem mundos e fundos que não estão nem dentro das atribuições deles. Então, isso é uma coisa. Eu não faço promessas. Eu não prometo aquilo que não está dentro da minha atribuição. Qual que é o meu compromisso político? A minha autonomia. Que eu não caio nas negociatas, porque eu não estou na política para lucrar, para me dar bem, para enriquecer, ao contrário, sabe? Eu tenho uma profissão, eu amo a minha profissão. Eu estou na política porque eu entendo que a gente precisa ocupar esse espaço, ocupar com gente qualificada, com grandes debates, sabe? Assim, esse é o perfil do mandato que a gente vem fazendo aqui em Vitória, um mandato técnico e político. A nossa equipe de gabinete não é uma equipe, aquela equipe de liderança, sabe? Que muitos vereadores fazem, que eu respeito, são formas diferentes de trabalhar. Mas não é essa forma que eu acredito. Pega lá aquela monte de liderança comunitária, bota no gabinete, não. A minha equipe é uma equipe técnica e política, com capacidade de analisar um projeto de lei, de propor uma emenda, de discutir orçamento público, de discutir para onde está indo os recursos da cidade. E esse é o modelo de mandato, um mandato qualificado, técnico e politicamente, que a gente quer levar para a Assembleia Legislativa. Como que a gente está organizando a nossa campanha? A partir do financiamento coletivo. Então, quem está aqui acompanhando, que puder contribuir para a gente, é muito importante, porque é com esse recurso que a gente faz todos os pagamentos de material, das equipes que estão produzindo os nossos conteúdos, nossos vídeos, as nossas redes. Acho que isso é uma coisa. Esse ano, Rodrigo, a gente vai ter recurso do nosso partido, porque a gente vem brigando nacionalmente, falando a gente precisa de dinheiro, a gente quer eleger uma parlamentar, uma mulher, uma negra para a Assembleia Legislativa, a gente quer ter prioridade do partido. A gente está há um tempão comprando essa briga partidária. E dessa vez, o partido assumiu um compromisso político conosco, colocou a nossa candidatura dentro das prioridades nacionais do PSOL. Então, a gente vai ter também... Epa, o Rodrigo já foi rápido, já botou aqui, gente, ó,
no comentário o link da nossa vaquinha, do nosso financiamento coletivo. Então, a gente também vai ter recursos do partido, porque é isso, porque a gente comprou muita briga, a gente cobrou muito e finalmente veio o dinheiro, gente. Dentro dos marcos da democracia brasileira, é muito difícil fazer uma campanha competitiva, com capacidade de chegar sem recurso financeiro, tá? Então, por isso a nossa briga para ter dinheiro do partido, por isso o nosso financiamento. A outra coisa, Rodrigo, é que a gente está finalizando uma plataforma política. A gente vem, ao longo desse tempo, construindo com várias pessoas um verdadeiro diagnóstico do Espírito Santo nas diferentes áreas, naquilo que são as principais carências do nosso Estado. E a gente vai fazer o lançamento dessa plataforma política na próxima semana. A ideia é fazer o lançamento dessa plataforma e também aceitar contribuições das pessoas, ou seja, quem está aqui ouvindo esse diálogo vai poder ver, tal proposta não está no financiamento, tal proposta não está na plataforma política. Como que eu posso enviar a minha proposição? Então, isso também a gente vai abrir essa plataforma para envio de propostas. Então, na próxima semana, a gente lança e também acolhe proposições de pessoas nas diferentes áreas. Por exemplo, eu recebi essa semana uma mensagem de uma moça: Camila, vamos conversar sobre os oceanos. Né? Eu falei, preciso. Nós vivemos em um estado completamente coberto, em uma parte muito ampla de litoral. A gente tem muitos temas relativos ao nosso oceano que eu preciso debater. Então, enfim, estaremos abertos também para essas proposições, Rodrigo. Certo, muito legal, Camila. Eu sei que muita coisa não fica pronta antes realmente do mandato, né? Eu tenho reparado ao longo desses anos assim, em que eu dei apoio a outros candidatos, também de forma voluntária, igual estou fazendo aqui hoje, e alguns deles conseguiram se eleger, outros não. E eu percebo que quando se elegem, não são as prioridades que mudam, são as dificuldades que encontram mesmo, as barreiras, né? A política realmente é como você falou, é um ambiente de diálogo, nem sempre esse diálogo está aberto, nem sempre esse diálogo é justo, né? E eu quero só voltar aqui para deixar muito claro, né, uma coisa que você falou, que eu concordo também, eu estou de acordo. Você não está aqui só representando as mulheres, né? Você não está aqui só representando as mulheres negras, não está aqui só representando as mulheres mães, as mulheres que não são mães. Você também está representando muitos homens que, assim como eu, entenderam. Isso é uma coisa que está no livro da Bell Hooks. Novamente eu volto nele. Quando ela diz o feminismo é para todo mundo, ela diz lá em alguma página, algum capítulo, ela diz que é muito importante que o homem seja um aliado, né, na luta contra o machismo. Então, quando eu escolho uma representante que tenha essa pauta também, eu sei que isso muitas vezes, essa coisa, o identitarismo, muitas vezes afasta as pessoas do debate porque simplesmente não concordam e passam a não enxergar todo o conjunto da política, da proposta política que você tem, mas é impossível a gente dissociar questões como racismo, como machismo, como perseguição a populações dos povos originários, né, misoginia. Quando a gente fala nesses assuntos, assim, a gente está falando de disfunções da democracia, né? A gente está falando que a democracia não é ampla. Então, entender que o machismo, que o racismo, né, que a misoginia, que a perseguição a povos originários, né, que tudo isso afeta a democracia, também te torna uma representante dos homens, porque eu sei que você tem essa pauta, eu te acompanho há bastante tempo, né? Quando você foi candidata, acho que em 2014 foi governadora, né? Foi isso, né? Então, 2014 foi quando a gente se conheceu, né? Também teve meu voto naquela época, mas era uma eleição assim contra gigantes, né? Você perto dos candidatos que tinham ali, realmente ficou uma eleição. Dados históricos: Paulo Arthur Isso. e Casa Grande. E você ali com coragem, 20 né? Então,
Então é isso, a gente se conheceu naquela época, então eu já acompanho o seu mandato em Vitória, eu vejo o quanto você e a vereadora Carla Coser, que é a sua colega lá de bancada, né, que é a única, vocês duas são as únicas mulheres que tem lá na representação da Câmara, o quanto que vocês sofrem com isso, né, o quanto que os seus colegas vereadores abusam do direito de serem machistas, de serem misóginos, de serem grosseiros até com vocês, né? Em algum momento eu fiz até proposições de carta, né, de repúdio a esses ataques que vocês sofrem ali. Então, não entender que esses temas afetam a representatividade também, eu acho que é um pouco até de cegueira, né, de ignorância da nossa população. Então, isso realmente, apesar disso às vezes não fazer parte da plataforma política da pessoa, isso é um tema central na escolha de um representante. Se o seu representante não luta contra o machismo, não luta contra o racismo, não luta contra essas pautas que esmagam as minorias políticas no nosso país, então, definitivamente, eles não representam a heterogeneidade, quase que não sai a palavra, da população brasileira. Né? O quanto que nós somos miscigenados, o quanto que nós somos misturados, o quanto que nós somos amplos. Enfim, se isso não entra na pauta, definitivamente você não está representando a totalidade da população. Então é isso. Camila, para a gente não tomar muito mais o seu tempo, que eu sei que a sua campanha está fervendo aí, né? Eu queria te dar a palavra final aí para você fazer a sua declaração final, né, o seu pedido de voto, pode deixar o seu número. Eu vou deixar, eu coloquei o link do seu financiamento coletivo, eu vou colocar nos stories junto com esse videozinho completo aqui para as pessoas acompanharem depois, tá? Vai ficar gravado aqui. Mas eu queria que você deixasse a sua mensagem final. Eu já te agradeço por ter me recebido, por ter topado esse papo comigo, falado aí para a minha turma um pouquinho sobre a sua história. Né? Então pode deixar a sua mensagem, pode deixar o seu número, pode deixar o seu site. E vamos em frente, sucesso a você, pode contar comigo, com a minha família aqui, aqueles que quiserem, na minha opinião, né, uma liderança na Assembleia Legislativa que realmente represente o que a gente tem de mais forte no nosso país, no nosso estado, que é essa mistura, né? É mulher, é homem, é negro, é branco, é índio, que seja você aí a candidata dessas pessoas, tá bom? Então, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Eu quero agradecer, Rodrigo, o espaço, a oportunidade. Eu acredito na política, sim, com base no diálogo, ampliando esses diálogos. Né? Assim, eu acho que isso é fundamental, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Né? Uma eleição que define os rumos do nosso país em âmbito nacional, dos estados, ou seja, uma eleição de extrema relevância. Então, agradeço a oportunidade. Quero pedir para quem está aqui acompanhando acessar as nossas redes, conhecer as nossas propostas. A nossa campanha ela está começando, são um pouco mais de 40 dias e a ideia é a gente chegar em todos os cantos do Espírito Santo. Então, quem está aqui nos ouvindo, que quiser acessar nosso material, a gente tem o link de como acessar o material. A gente vai fazer entregas de materiais também no interior do estado, em outras cidades. Para quem tiver facilidade, o nosso comitê de campanha está no centro de Vitória, na Rua 7, ao lado do Carango Bar. Como é que é? Carango da Orla. Fiquei na dúvida agora o nome do bar. Mas, enfim, está aqui na Rua 7, a localização é fácil. A localização também está disponível nas nossas redes. Se as pessoas quiserem participar como voluntários, no nosso site, gente, tem todas as informações. Se quiser entrar no nosso canal de transmissão, que é um excelente meio para poder acessar tudo que a gente está fazendo, todos os materiais. Ó, tem gente do Caparaó aqui, hein? Obrigada, viu? Professor Ricardo também está aqui. Obrigada, professor. Enfim, então vamos com a gente. Ó, tô com esperança, viu? Eu acho que nós vamos chegar na Assembleia e vamos fazer um mandato lindo, diferenciado, um mandato politicamente posicionado, Rodrigo, com coerência. Como você falou, as contradições são muitas nesses espaços. A gente chega muitas vezes com muita expectativa para aprovar um projeto de lei, por exemplo. O deputado ou o vereador não aprova sozinho, né? Então, a gente vai, obviamente, contar com muitos desafios dentro desses espaços, como vivenciamos na Câmara de Vitória. Doutora Sueli,
Um grande abraço, tá aqui também. Encontrei com sua irmã. Semana que vem a gente marcou um cafezinho, hein? Se você tiver liberada, doutora, vamos também. Enfim, então é um pouco disso. Obrigada, Rodrigo. E vamos com esperança. Bora pedir voto. Meu número é 50180. Pedir voto para os amigos, para a família, para os colegas de trabalho. E é assim que a gente vai fazer essa campanha vitoriosa. Muito bem, vereador. Eu vi uma camisa sua, né? Então, eu passei alguns comentários aqui, a maioria elogiando, mandando um abraço. A minha amiga Sandra está dizendo aqui para te falar o quanto que ela te admira, né? A Sandra Sandra, Flor. grande abraço. Outras pessoas agradeceram aí a conversa, elogiando essa questão, né, que a gente falou da diferença de opiniões que nós muitas vezes encontramos no debate político, mas mesmo assim a gente avança e encontra convergências também, né? Eu vi que você estava, acho que com uma camisa ontem, ou então tinha um fundo que dizia assim, o meu corpo é político, né? Era uma camiseta? Então, o meu corpo é político, eu achei isso formidável, porque muita gente, assim, infelizmente a gente viveu tempos de polarização muito intensa, né? Falar sobre política é muito difícil, né? Gostar de política é muito difícil, ler sobre política é muito difícil para as pessoas, para a maioria das pessoas, né? Então, quando eu vi aquela camisa, eu falei, realmente, o meu corpo também é político, então, de certa forma, eu me uni a você aí nesse corpo político. Desejo sucesso aí na sua caminhada. Espero te encontrar lá um dia na Assembleia Legislativa para a gente tomar um café lá no seu gabinete, tá? Que você faça grandes discursos em defesa da democracia ali, também o seu papel de fiscalização do Estado, que conte comigo também enquanto estiver lá para apoiar o seu mandato, tá bom? Faça grandes projetos pela sociedade capixaba, porque com certeza eu me sentirei muito representado, o nosso corpo político está junto aí, tá bom? Forte abraço para você, obrigado Obrigada, a todo boa mundo que noite, assistiu. gente, a todo mundo. Forte abraço. Valeu, beijão.